Bom dia, meu nome é Isabel Cristina, estudante de Arquitetura e Urbanismo, cursando a disciplina de Planejamento Urbano. Vou estar falando aqui 7 questões, que é o que vale a primeira avaliação. Primeira questão: quais as questões chaves da cidade brasileira que dificultam a cidade? Em primeiro lugar, como apontou a arquiteta e urbanista Raquel Ronick, uma questão chave brasileira que dificulta o acesso à cidade é a periferia do capitalismo e a desigualdade social, a partir dos padrões da segregação urbana produzida pelas diretrizes políticas, ou seja, são os interesses econômicos que norteiam o planejamento no processo de expansão da cidade, onde há uma ideia de produção capitalista que jamais os salários cobriram ou cobrem o custo de reprodução da força do trabalho, fazendo que esse trabalhador não tenha acesso à qualidade de vida e inserção urbana, que vai acabar determinando uma situação de extrema desigualdade social. E uma segunda questão que a Raquel aponta é justamente a questão de que, já que o trabalhador não vai ter uma renda uma renda que seja digna, né, de ter esse acesso, ele não vai ter com uma renda para disputar a localização na cidade, no centro e nos seus arredores, no centro econômico também, porque a terra é uma mercadoria de valor. Isso resulta em política de bem-estar social, onde o Estado vai compensar esse cidadão que não tem esse acesso a serviços necessários para sua reprodução através de políticas públicas e universais, que é como o caso da Minha Casa Minha Vida e o Sistema Único de Saúde. Segunda questão: com suas palavras, como você define planejamento e gestão urbana? E qual a diferença entre eles? Bem, o planejamento urbano é o estudo do crescimento e funcionamento das cidades já existentes ou planejadas, tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida coletiva com políticas públicas. Esse planejamento ele visa controlar o crescimento desenfreado da cidade e a preservação do meio ambiente, para que as pessoas tenham qualidade de vida no meio urbano, e visando também as gerações futuras, para que quando chegue essa geração futura, ela encontre uma cidade que ainda tem o meio ambiente, uma cidade boa para se viver. Justamente por isso que tem esse controle do crescimento desenfreado. E com as medidas de planejamento, pode-se prever os problemas futuros, justamente para evitar que isso aconteça. E para isso se usa o plano diretor das cidades, que é o que vai ditar as regras urbanas, e também o plano diretor ele é usado e é obrigatório para cidades que têm mais de 20 mil habitantes, justamente por conta disso. O planejamento ele vai ser a preparação para a gestão futura, buscando minimizar ou até mesmo evitar problemas. Já a gestão urbana é a efetização das condições que o planejamento no passado ajudou a construir. Ela abarca aspectos sociais e relações políticas e econômicas, cujos conteúdos e elementos influenciadores se constituem e as configuram historicamente no território e fora dele. O planejamento e a gestão, eles estão ligados, eles não podem trabalhar separadamente, eles trabalham em conjunto. O planejamento, ele visa o futuro e a gestão, o presente. E é como se o planejamento, na verdade, como se fosse a gestão, a concretização do planejamento. Terceira questão: qual a relação de políticas públicas e produção de cidade? Bem, a produção da cidade, ela se inicia quando um grupo de trabalhadores chega em um determinado lugar, geralmente não é no centro, nem perto do centro ao seu redor, mas nos extremos da cidade,
E esse grupo de pessoas que não tem acesso à moradia, que não tem acesso a políticas públicas que são de direito do cidadão, eles começam a produzir os barracos, às vezes um comércio, e começa a crescer e a se desenvolver visando um ambiente que seja digno de moradia. Então chega um político que geralmente ele vai ter um interesse realmente político e não um cidadão, e através da troca de votos, através do interesse em troca de votos, ele chega lá oferecendo para as pessoas investimentos parciais, como construção de casa, de comércio, construção de uma praça, de uma escola, que na verdade não é o suficiente para aquela comunidade. Uma escola apenas não vai cobrir a demanda que aquele lugar precisa, e também às vezes geralmente não se tem nem hospitais, mas o pouco que ele chega oferecendo que é na verdade direito das pessoas, apenas uma praça que por não ter uma boa infraestrutura, não ter um bom uso, no final vai acabar sendo usada como para criminalidade. Então chega esse político em troca de interesse político, oferecendo essas políticas públicas para essas pessoas que já estavam ali, já estavam tendo um crescimento, e fica oferecendo esses investimentos parciais, que na verdade nunca chega lá resolvendo de fato o problema da desigualdade social, é parcial. E aí acaba sendo os extremos da cidade, né? Geralmente onde essas pessoas se localizam, as partes mais pobres e as partes sem desenvolvimento, sem infraestrutura, sem acessibilidade, muitas vezes sem energia e sem água, ou tendo água apenas por um determinado horário do dia, como é muito comum em Teresina, nesses extremos. Então essa política pública ela acaba ajudando a produção da cidade, mas não resolvendo a desigualdade social e a desigualdade econômica entre as classes da cidade. E muitas vezes também esses lugares, né, mais extremos, eles acabam tendo pouco acesso ao centro, e as pessoas ficam meio que em uma bolha ali, porque é tão difícil o acesso de ônibus, de transporte ao centro, que elas ficam sempre ali naquele meio, crescendo naquele meio. Quarta questão: o que pode mudar de acordo com as decisões tomadas pelas gestões municipais sobre as políticas públicas? Em que essas decisões podem interferir no acesso à cidade para todos? Cite exemplos práticos de instrumentos apontados pelo Estatuto das Cidades que podem ser aplicados para promover o direito da cidade para todos. Bem, a gestão municipal pode piorar ou melhorar a cidade. Isso vai depender muito da pessoa que está ali na frente, né? Do prefeito, enfim. Vai depender muito da linha do pensamento de quem governa, porque ele pode priorizar as pessoas, ou priorizar o meio ambiente, ou ele pode priorizar bens lucrativos pessoais, no caso, com corrupção. Então, o que se espera de uma boa gestão é a melhoria de infraestrutura, melhoria de mobilidade urbana e acessibilidade, a preservação do meio ambiente e qualidade na saúde pública, além de melhoria, né, nas áreas de lazer e também segurança. Porém, se não for uma boa gestão e o político visar apenas, né, os seus ganhos pessoais e não fazer licitação de empresa visando que a população, né, no caso, gaste menos, não tem como se ter uma cidade para todos. Um exemplo prático apontado pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal de número 10.257 do ano de 2001, que visa o regulamento de artigos, né, que tratam das políticas e planejamento urbano, é a regulamentação e fiscalização de terrenos abandonados na cidade. Porque, na verdade, eu não posso simplesmente comprar um terreno
deixar ali, é meu, e abandonar ele na cidade. E daqui a 5 anos eu pego e vendo ele, porque aquela área vai estar valorizada e eu vou ter um lucro 10 vezes, 5 vezes maior do que eu comprei o terreno. E justamente esse estatuto da cidade é para prevenir, esse tipo de atitude. Então ele vai lá fazer com que a pessoa pague imposto, pague para que não fique o terreno simplesmente abandonado, sem uso, que não fique gerando doenças, no caso de mosquito da dengue, em terrenos abandonados. E esse estatuto vai justamente tentar controlar isso, para que a cidade, venha a ser usado de forma democrática e justa para todos. E evitando também a especulação imobiliária, que é um caso muito importante. E é com esse estatuto que entra o plano diretor, que, como já foi dito, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. E onde esse plano ele vai ditar regras de zoneamento e uso de solo, para que haja um crescimento sustentável na cidade, que ele vai prever problemas futuros e as soluções desses problemas também. Que no caso que a preservação da terra perto dos rios, não pode construir casas ali perto do rio, a questão de onde já há uma habitação, um maior número de moradia, se construir mais prédios para preservar áreas naturais que já tem na cidade. E é justamente esse uso do solo, esse controle que vai nos garantir, é para nos garantir uma cidade sustentável. E um exemplo da cidade para todos, que a Raquel Ronick, ela vai citar também, o que aconteceu em São Paulo, que pegaram justamente terrenos abandonados, prédios abandonados, porque é muito comum em grandes cidades, porque as empresas elas constroem, mas não conseguem terminar e vender os apartamentos. Então ficam lá abandonados, porque é um gasto que para eles vai compensar mais abandonar. Então, pegaram essas habitações, reformaram e transformaram em habitações para pessoas em estado de rua, E o que faz isso? Ele pega essa população, mais pobre e coloca no centro da cidade, no centro econômico, que infelizmente às vezes só quem tem uma renda média, consegue ter um acesso. E aí ele traz isso faz com que diminua essa segregação de classe social e dá mais acessibilidade para essas pessoas que, no caso de procurar um emprego ou fazer algo, já está ali no centro econômico. E isso vai melhorar e ajuda a ter uma cidade para todos, que em vez de pegar a população com a renda média alta e centralizar e deixar os mais pobres nos extremos, ele está trazendo essas pessoas mais pobres para a cidade, que no caso o terreno antes não estava tendo uso. Quinta questão. Sobre o processo de desigualdade social e acirramento de segregação socioespacial nas cidades brasileiras, promovida pelo modelo adotado de planejamento urbano, faça um paralelo com Teresina. Este modelo se repete em Teresina? Cite exemplos e explique sua resposta. Sim, infelizmente esse modelo de desigualdade social e segregação urbana se repete em Teresina. Como falei agora, os cidadãos menos favorecidos não têm condições financeiras para ter uma boa localização na cidade, porque a gente sabe que quanto mais perto do centro, mais perto da parada de ônibus, mais perto de avenidas localizadas, a terra acaba se tornando mais caro. Ou perto dos shoppings e centros econômicos também, que no caso tem o Disseu em Teresina, que acaba sendo um centro econômico que está crescendo bastante. Então as casas ali, o terreno ali naquela região também se torna bem caro, de difícil acesso. E os menos favorecidos, eles são direcionados e muitas vezes até obrigados aos extremos da cidade, que no caso das 3 zonas de Teresina, norte, sul e leste, e não vão ter a oeste porque é Timon,
Porém, isso também se aplica a Timon, porque a parte de Timon mais próxima do centro de Teresina é a mais desenvolvida, é a mais valorizada. E conforme você se afasta desse centro, você vai percebendo a diminuição da classe social. E assim, os três extremos, né, das três zonas são as partes mais pobres e menos favorecidas da capital. Com pouca ou nenhuma mobilidade urbana, os ônibus acabam passando apenas de uma em uma hora, se torna difícil esse acesso, são escassas de hospitais, as escolas elas não suprem a necessidade daquela região, as pessoas acabam tendo que se locomover para bairros distantes para poder ter acesso à escola, porque são poucas. Falta infraestrutura, falta saneamento básico e, como eu disse, tem bairros nesses extremos que ou não tem água ou só tem água assim, em determinado horário do dia. A pessoa tem que colocar lá o baldezinho para encher, porque não tem isso que é um direito, na verdade, de todos, né? Direito à água potável. Enquanto no centro, a população ela já vai ser suprida disso. A gente vê que tem muitas escolas no centro, comércio, hospital, mobilidade, e ela acaba sendo usufruída por uma classe média. E aí em Teresina a gente vai ter o quê? O rio, que vai dividir a classe média da classe alta. Porque quando você atravessa o rio e se encontra o shopping e seu ao redor, né, econômico ali, acaba sendo um lugar para pessoas com uma classe média mais alta. Então, classe média fica ali no centro. A classe baixa muitas vezes não tem nem acesso a isso. E a classe alta de Teresina, ela vai estar ali mais na zona leste, perto do shopping. Então, o Rio ele acaba também fazendo essa separação. Porém, um ponto positivo que teve foi a criação do novo shopping, ali no Cabral, que é o Shopping Poti. E eu lembro que quando foi no início, só alguns ônibus passavam nesse shopping, né? A maioria, todos passavam no Riverside, no Teresina, e só alguns no Shopping Poti. Mas depois, né, teve a lei e essa reorganização e se tornou obrigatório. Todos os ônibus que passam nos dois shoppings passam também no Shopping Poti. Isso valorizou aquele bairro que antes era desvalorizado, que é o bairro Cabral. Então, tem mais ônibus, tem mais acessibilidade, tem mais visibilidade, tão mais valorizado e se tenta, né, não haver a especulação imobiliária. Que nesse caso do bairro Cabral, os moradores que estão ali, eles já são moradores antigos, que estão ali há muito tempo e eles não têm intenção de vender ou comprar, ou de vender ou de alugar suas habitações. E na verdade muitos recebem muitas propostas para que, né, a pessoa compre e na verdade venda pelo triplo, mas como tem um apego sentimental e emocional pelaquela casa, por aquele lugar, eles não vendem. Isso acaba evitando. Então, com a criação desse novo shopping, se teve mais acesso para a classe média também, que está desse outro lado do rio. Isso foi uma coisa positiva e os ônibus teve que ter toda uma nova estrutura, novas avenidas, uma nova rota, para dar mais acesso e mais opções para as pessoas. Sexta questão, sobre a mobilidade urbana, né, que corresponde à facilidade de deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a realização das atividades cotidianas em tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro, né, segundo o Brasil, o Ministério da Saúde, 2012, né, com base nas aulas mais vídeos, como você compreende que seria possível a melhoria da mobilidade em Teresina? Bem, eu como usuário do transporte público, tanto em Teresina como agora aqui na Europa, posso trazer um comparativo, né, de coisas que usufruo aqui, que na verdade podem ter também em Teresina,
que uma coisa que me chama muita atenção aqui é a questão do passe mensal, que você paga um valor X, que não vai ser um valor pouco para a empresa e nem vai ser muito para o usuário diário do transporte. Você recarrega o passe todo dia 1º do mês e você tem acesso a todos os ônibus, a integração, e usar quantas vezes quiser. Isso é bom por quê? Porque acontece muito em Teresina também, né? De a pessoa chegar a determinado dia do mês e não ter mais dinheiro. Aí tem prova, mas não tem o dinheiro para pagar a passagem, tem um trabalhador que está faltando. Então você tendo ali aquele valor X, você já reserva e já deixa ali para o transporte, que com certeza isso é benéfico para a empresa, isso é benéfico para o cidadão, principalmente porque não vai haver essa surpresa, né, de chegar ao final do mês, ao meio do mês e a pessoa não ter dinheiro. Então, isso facilita muito a vida do cidadão. Eu acho que isso é um ponto que poderia ser usado em Teresina. Outro ponto também, né, que pode melhorar a mobilidade em Teresina é tudo que for feito em relação ao urbanismo, ao planejamento da mobilidade, é levar em conta o clima. Porque a gente sabe que Teresina é extremamente quente. Então, eu diria que é mais alamedas, porque acaba tendo pouquíssimas na cidade. Então, tendo mais alamedas na cidade e a troca de árvores ali de avenidas como a Barão, como a Miguel Rosa, que são principais, mas que aquelas árvores que estão lá não estão servindo para nada. Então, a troca dessas árvores por árvores de médio porte, grande porte, onde vai haver uma sombra, e quando a pessoa parar no sinal ou dentro do ônibus, ela, tanto no carro como no ônibus, ela vai ter um conforto térmico, sabe? Porque acaba se tornando estressante aquele sol numa avenida tão longa, tão comprida, e não tem assim um descanso de uma sombra. Então, acredito que repensar essa questão da arborização nas avenidas, levando em conta que Teresina é muito quente. E levar mais em conta também a opinião pública, porque se faz sistema de integração, não tem opinião pública. E uma coisa também que foi feita recentemente é o fechamento de retornos nas avenidas. Tomar em conta metrópoles que vivem uma realidade que não é a de Teresina, metrópoles grandes, bem desenvolvidas, que não é o nosso caso. E simplesmente fecharam retornos nas avenidas, tornando extremamente extensas, e a pessoa tendo que andar o dobro porque não tem um retorno. Então acaba gastando mais gasolina, acaba gastando mais dinheiro, acaba gastando mais tempo, porque fecharam todos os retornos, deixando às vezes um na avenida. Isso é muito ruim, e não levaram em conta a opinião pública. E fizeram, alguns lugares é positivo, em algumas avenidas, como Nossa Senhora de Fátima, que é estreita e que é comprida e tudo ali, e é um lugar econômico. Porém, fizeram isso também dentro dos bairros, que é super desnecessário. Uma pessoa, para chegar na casa dela, ela acaba andando muito mais para poder encontrar um retorno, e não levar em conta a opinião pública. Então, isso é uma coisa que poderia também mudar para melhor, levar em consideração a opinião pública, que é muito importante. E, por fim, também muito importante é a questão de metrô na cidade, porque Teresina é uma das poucas capitais do Brasil que carece demais desse transporte. Ele é mais barato, ele é mais rápido, e, na verdade, Teresina é praticamente do Disseu ao centro. Então, não é uma coisa assim que é para a cidade, é para todos, não é. E poderia ter o aumento dessa linha ferroviária para ter acesso às 3 zonas. Isso facilitaria demais a vida de trabalhadores e estudantes que têm que sair de zonas extremas, que carecem, né, de escola, de economia, de infraestrutura. Então, pegaria o metrô, iria para seu lugar de destino, em menos hora, pagaria menos e teria mais acesso, teria mais renda, teria mais economia na cidade. Então, esse é um ponto que deveria ser muito levado em consideração. Última questão. Com base nas aulas mais vídeos, que iniciativas práticas seriam necessárias
para a construção de um desenvolvimento sustentável em Teresina. Cite alguns exemplos de iniciativas que já vêm sendo ou poderiam ser aplicadas em Teresina. Bem, Teresina já foi um dia conhecida como Cidade Verde. Isso era muito bom, isso era um ponto muito positivo para a gente, Teresina Cidade Verde. Porém, a gente perdeu esse título, Cidade Verde. E o que eu percebo, conversando com muitas pessoas em vários lugares da cidade, é que simplesmente as pessoas começaram a arrancar as árvores porque estava cansativo a limpeza, caía muita folha, a pessoa já estava cansada de ter que limpar a casa, teve um dia trabalhoso, e aí tem que limpar a calçada ou quintal com as folhas das árvores. Então acharam mais benéfico tirar as árvores. E isso, todas as pessoas que eu pude, perguntar sobre por que tirou a árvore, já que dava sombra, já que era bom, todos falaram a mesma coisa. Então eu acho que o que poderia ser feito, já aproveitando a era que a gente vive, é usar as redes e as mídias sociais para conscientizar as pessoas que é muito mais benéfico ter a árvore em casa do que simplesmente tirar porque é cansativo limpar. Mostrar para as pessoas que na verdade isso é uma coisa que vale a pena, que os benefícios são maiores do que os malefícios. E eu vou dar um exemplo aqui meu, que lá na minha casa fiz uma parede verde, na calçada, plantei 5 árvores e minha mãe era muito contra. Mas depois de ter estudado e tudo, entrado no curso, expliquei para ela que a árvore ela pode diminuir até 5 graus e pra gente fazer um teste para ver, como ia ter muito benefício. E de fato, como fica na parte dos quartos, a gente percebeu que a energia baixou, porque o quarto já não estava tão quente como antes. Então a gente usa menos energia. E se tornou um ponto também de descanso. Ficar ali na sombra das árvores, os vizinhos se reúnem, tem uma escola do lado. E quando os pais vão buscar os filhos, eles acabam parando ali na sombra das árvores, porque está na calçada e não é nosso, é de todos, é para todos. Então eu acho que aproveitar as mídias sociais para conscientizar a população disso, E hoje em dia minha mãe é a favor das árvores e tá lá e não tira. Inclusive quando a gente faz alguma teve que abrir a porta lá e foi priorizando as árvores. E não a construção em si, mas a localização das árvores. E outra coisa também que poderia ser agregada a isso são políticas públicas, que no caso campanhas de quem tiver até 2 árvores em casa, no caso teria o desconto na conta de energia, esse tipo de incentivo, porque querendo ou não a pessoa vai estar economizando energia, só que esse incentivo seria melhor para a pessoa, ver, se eu planto 2 árvores, 3 árvores, eu tenho tanto desconto na minha conta. Acredito que isso faria a gente voltar a ser conhecida como cidade verde. E claro, isso se torna uma cidade sustentável, porque está preservando o meio ambiente. E outra coisa também que deve ser bem valorizada na nossa cidade, que a gente já tem, são as hortas comunitárias, que a gente tem lá o exemplo do Disseu, as hortas grandíssimas, porém acaba se tornando um pouco não tão acessível para a comunidade. Então acho que poderia melhorar, criando passeios entre as hortas, que as pessoas pudessem fazer caminhada, fazer ali a corrida. Isso vai fazer a pessoa valorizar mais aquela horta, porque tá vendo ali o trabalhador, na horta, como também ajuda a gente, mentalmente, tá caminhando entre uma vegetação e não apenas entre avenidas. Então eu acho que deveria valorizar mais isso e criar novas hortas, ter mais hortas comunitárias na cidade. E também Teresina, ela tem em cada zona um viveiro de plantas, onde o cidadão pode ir lá e pegar, se eu não me engano, de 3 a 4 árvores, e eu já fiz isso. Porém, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem que existe na cidade, que a pessoa pode ir, é de graça, e pegar, apenas fazer um cadastro.
Então, eu acho que isso também deveria ser mais divulgado, que já é uma boa iniciativa. Tem todo tipo de árvore, árvore frutífera, árvore de pequeno, médio, grande porte. Então, eu acho que deve ser mais divulgado. E as lagoas do norte deve haver uma manutenção e, na verdade, usando a população para ter essa manutenção, para que haja uma valorização dessa área, que também é um ponto positivo em nossa cidade. É isso.